Com os campos todos preenchidos, podemos então passar para o quarto passo, que é o dimensionamento. Nós temos que fazer o preenchimento de dados referente aos equipamentos e depois os dados da estrutura. Então, o primeiro passo é escolher qual aspersor nós pretendemos utilizar. Veja bem, eu disse pretendemos utilizar, não é que vamos utilizar. Então, aqui nós temos o AAM10, foi aquele aspersor que cadastramos anteriormente. Vou escolher aqui. E agora a gente faz uma escolha de vazão. Começar pela vazão menor, 1.35. Agora, nós vamos definir a altura do aspersor. Como nós vamos trabalhar com a cultura de milho, então vamos colocar que esse aspersor vai ficar a 2 metros de altura. A disposição, inicialmente, vamos considerar como sendo retangular. Maior espaçamento entre linhas, menor espaçamento entre aspersores. Temos que escolher também o tipo da tubulação que vamos utilizar para a linha lateral. Nós queremos aqui trabalhar com engate roscável. E o programa me permite decidir se eu quero ou não escalonar a linha lateral. Por questões econômicas, dependendo das dimensões do projeto, da área, eu posso optar por flexibilizar o programa que calcule a linha lateral com 2 diâmetros quando necessário. Então ela teria no primeiro trecho um diâmetro maior e a partir do segundo trecho um diâmetro menor. Com isso, a gente equaliza as perdas de carga e tem um sistema mais bem dimensionado. Mas como a gente vai trabalhar com uma área menor, eu creio que não seja necessário, por enquanto, fazer essa escolha de escalonamento de linha lateral. Então vamos deixar marcado aqui que não vamos escalonar. Vamos passar para o dado da estrutura. O primeiro campo, o programa necessita da informação de qual é o comprimento máximo da linha lateral. O que vem a ser isso? Quando você foi a campo visitar a propriedade, visitar a área, conhecer a área onde o projeto, para a qual o projeto será desenvolvido, você deve ter trazido uma representação gráfica dessa área. Pode ser uma carta plana altimétrica, um levantamento topográfico, pode ser uma imagem de satélite, ou até mesmo um croquis bem elaborado. Com um croquis bem elaborado, com as informações necessárias, é possível utilizar o programa e obter um projeto de irrigação muito viável, muito eficiente. Então, esse comprimento máximo da linha lateral, ele se refere ao comprimento da área, o maior comprimento da área, onde terá uma linha lateral. Isso vai ficar mais claro quando a gente passar para o quinto passo e mostrarmos o desenho da estrutura. Como que o programa chegou a esses valores? É que existe uma metodologia implementada que visa propor uma distribuição dos aspersores de tal forma que a uniformidade de distribuição de água seja a melhor possível. Então, com base nessa distribuição, a melhor proposta de distribuição do sistema no campo, o programa sugere que o espaçamento entre aspersores seja 10,35 metros e o espaçamento entre linha 14,95 metros. Mas como falamos, o ideal é que seja múltiplo de 6 metros. Bom, como aqui são 10,35 metros, nós podemos mudar para 12 metros. Então, vai perder um pouco em uniformidade de distribuição, mas nada que seja significativo. Lembrando que isso é uma decisão do técnico. Aqui você tem que analisar essa situação. É melhor eu levar para 12 metros? Ou é melhor eu trabalhar com 6 metros? Ou é melhor trabalhar com um sistema fixo, em que eu posso trabalhar tem mais flexibilidade em relação ao comprimento dos tubos? Bom, então nesse caso aqui nós estamos optando por definir que seja 12 metros. Observe que ao clicar no campo, o programa te indica que para uma condição de vento de 0 metro por segundo a 2 metros por segundo, o espaçamento é esse que ele está apresentando, 10,35. De 2 a 6, 9,32. De 6 a 9, 9,11. E de 9 a 11 metros por segundo, 2,59. Ou seja, essa uniformidade de distribuição ela tem a ver com a velocidade do vento que está cadastrado na base de dados que nós estamos utilizando. Então vamos considerar que, inicialmente, nós vamos trabalhar com 12 metros de aspersores.
E se nós perdemos um pouquinho em termos de espaçamento do aspersor, nós vamos compensar aqui entre as linhas laterais. Podia ser 14,95, vamos também colocar 12 metros. Ok, então nós definimos tanto o espaçamento entre aspersores quanto entre linhas laterais será de 12 metros, portanto uma disposição quadrada. Só que anteriormente a gente tinha definido como disposição retangular. Então a gente tem que voltar aqui e definir novamente de retangular para disposição quadrada. Agora, você precisa informar qual é o tempo disponível em horas por dia, ou seja, qual é a jornada que você tem para fazer irrigação. Vamos supor que seja 10 horas. E uma outra coisa, como é um sistema móvel, o programa precisa que você informe qual é o tempo necessário para que faça a mudança de posição das linhas laterais. Vamos considerar 1 hora. E o descanso em dias. Vamos colocar que ele vai descansar por 2 dias. E se o sistema for fixo, que não tenha mudança de linha lateral? Pode ser que você faça a opção por trabalhar com um sistema fixo em que tenha que mudar apenas os aspersores de posição, então vai demandar um tempo aí também, ou um sistema que não haja mudança de nenhum equipamento de posição, sendo que os setores, as posições, as linhas laterais que serão irrigadas por vez, isso deve ser feito apenas abrindo ou fechando uma válvula, abrindo ou fechando um registro. Aí o tempo é bem menor. Então, se você estiver trabalhando com um sistema fixo, a resposta a essa pergunta, tempo para mudar posição irrigada, é o tempo necessário para o irrigante ir até o local, abrir, fechar registro. Todas as vezes que você concluir as 5 etapas, os 5 passos da elevação de água e gerar um relatório, é importante que você acesse esse relatório e verifique qual foi a jornada diária de trabalho que o programa determinou. Inicialmente, nós informamos o programa qual é a jornada que nós temos disponível. Em função de alguns parâmetros técnicos, como o tipo de aspersor previamente selecionado, portanto a sua vazão, a sua intensidade de aplicação, a taxa de infiltração básica do solo, entre outros, o programa vai determinar qual é a jornada diária de trabalho necessária para que a lâmina de água necessária seja aplicada. Pode ser que essa jornada seja diferente daquela que colocamos anteriormente. Ela pode ser menor ou pode ser maior. Então é preciso que você faça uma verificação no relatório e observe se a jornada calculada atende ou não à situação em questão. Se for preciso fazer um redimensionamento, você pode, por exemplo, alterar o valor da jornada, trocar o aspersor, de tal forma que tenha um resultado satisfatório em termos de jornada de trabalho. A gente pode verificar, por exemplo, que já na primeira parte do relatório, nós estamos aqui com a área Noruega 2, na parte de dados técnicos, então nós temos aqui a jornada diária em horas. Nesse caso, ela foi menor do que o valor previamente colocado. Para essa situação, foi informado ao programa que a jornada diária de trabalho poderia ser de 10 horas. E o programa, no seu dimensionamento, ele chegou a um resultado de 8 horas e 58 minutos, aproximadamente 9 horas.